Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Se Liga. Eu sou o Lucas. E eu sou a Laura e a gente tá com uma nova convidada que é a psicóloga Ciomara. A gente queria agradecer primeiramente por você ter aceitado o convite, para você vir gravar com a gente, é muito importante. Eu que agradeço o convite. Então, vamos começar com as perguntas já. A gente vai falar sobre um assunto muito importante que é ansiedade e depressão. Então, primeira pergunta não é tão assim sobre esse tema, mas eu queria saber o que te fez querer ser psicóloga? Pergunta importante. Decisão importante, né? Trabalho, profissão, vida toda. Na época, quando eu era jovem de outrora, com a idade de vocês, eu estava indecisa. Não sei quantos de vocês passam por isso. E eu queria muito cursar o curso de Direito. E aí eu não me identifiquei muito quando eu comecei a estudar um pouquinho, a ter informações sobre estudar muito leis e ficar lendo sobre leis, e eu falei, acho que realmente não era isso. Eu gostava mais da área forense, que trabalha com investigação, e aí a psicologia tem essa abordagem. E eu comecei a pensar um pouquinho em ajudar as pessoas e entender o ser humano. E aí, como eu tive psicologia no ensino médio, que na minha época não era chamado assim, eu pensei em fazer a psicologia, que eu acho que seria uma boa área para que eu pudesse atuar e ajudar os outros, né? E ouvir, estar dentro da área da saúde, que também me agradava bastante. E aí eu decidi por psicologia. Que E legal. deu certo. Eu gosto bastante. Que bom. Você fez uma grande transição, né? Tipo, de direito para psicologia. Sim. 2 grandes cursos. Meu irmão, ele fez direito. E aí ficou... Em casa nós temos alguém lá que cursou e aí eu fui para a área da saúde e eu não me arrependo, porque eu gosto e é uma área realmente que hoje a gente sabe que ajuda muito, tem uma amplitude de escolhas para profissionais para atuar, né, dentro de psicologia do trânsito, psicologia forense, psicologia da educação, psicologia do esporte, psicologia clínica. Então nós temos uma área vasta, bem interessante. Eu tenho colegas em todas essas áreas. Então, recursos humanos também. Então, é uma área muito... Bem hoje, ampla. A área clínica também está sendo bem requisitada por conta das questões emocionais e nas quais nós vamos falar um pouquinho. Já começando a falar um pouco sobre isso, qual o momento que a pessoa percebe que ela precisa passar um psicólogo, precisa de terapia? Qual que você acha que é o momento certo, assim? Olha, é uma pergunta difícil porque tem pessoas que não percebem que precisam passar, tem pessoas que ainda hoje não querem, não têm o desejo de passar com um profissional de psicologia. As pessoas, às vezes, quando pensam, se deparam com sintomas que desagradam, que causam um desequilíbrio emocional, e é muito comum as pessoas hoje desenvolverem insônia, pensamento acelerado, e aí terem crises de ansiedade como taquicardia e outros tantos sintomas, as pessoas acabam recebendo a informação que estão com crise de ansiedade ou que estão sofrendo de ansiedade patológica e procuram um psiquiatra e não um psicólogo. É comum isso acontecer. E aí as pessoas acabam indo tratar com medicamento e o medicamento não é o melhor caminho para tratar essa situação. Mas quando as pessoas são mais velhas, elas já passaram por muitas situações e aí sim elas já reconhecem com mais facilidade que precisam da ajuda de um profissional, que devem buscar a ajuda de um profissional para poder lidar com as próprias emoções. Mas nem sempre isso acontece. Ainda não acontece. Infelizmente, né? É meio difícil, acho que para a própria pessoa identificar certos sintomas nela para acabar procurando, né?
É porque os sintomas das patologias, eles se confundem com as emoções que nós sentimos normalmente durante a vida e no enfrentamento de situações. Porque todos nós sentimos medo, raiva, angústia, tristeza. E a tristeza, por exemplo, é um sintoma da depressão, que é uma doença. Então as pessoas ainda não sabem, né, distinguir a diferença entre uma doença emocional, né, e um estado emocional fragilizado por conta de uma situação. Então, por isso não é tão simples. As pessoas acabam percebendo quando elas estão realmente já num grau maior, quando elas deixam de produzir, né, as suas habilidades começam a ficar debilitadas e elas deixam de produzir no cotidiano. Aí sim elas se dão conta. Mas aí isso pode estar, a doença, ela já está num grau mais avançado normalmente quando isso acontece. Entendi. E você diria que o principal motivo que leva algumas pessoas a te procurarem seria a depressão, a ansiedade? Atualmente, sim. Depressão, ansiedade, muito comum, porque as pessoas estão muito fragilizadas, nós estamos cada vez mais preocupadas com situações que nos acometem e sem fortalecimento mesmo emocional para esse enfrentamento. Porque hoje nós temos os sintomas aparecem com muito mais facilidade e o ser humano não consegue lidar com eles com tanta facilidade. Então, sim, o que acontece? As pessoas estão entrando em desequilíbrio emocional, elas não estão conseguindo lidar com as situações, porque o estresse, que é comum, e nós passamos por estresse em várias situações, né? Ambiente familiar, no trânsito, no ambiente laboral, que é no trabalho, né? Em todas as situações nós temos estresse, situações de estresse. E o estresse é uma reação do organismo. E essa reação do organismo de enfrentamento, para promover um enfrentamento, ela gera normalmente um certo desequilíbrio, a gente pode chamar, porque quando ela é frequente, ela dispara na nossa corrente sanguínea cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse. E isso gera até patologias, e as patologias emocionais. Então, o indivíduo passa a sentir sintomas com frequência. Insônia é o comum, taquicardia, e aí então começa a preocupação excessiva e o indivíduo percebe que não consegue lidar com as situações e aí então ele busca ajuda. Então, sim, o consultório tá cada vez mais cheio por conta de que as pessoas estão com dificuldade de enfrentamento e o organismo está respondendo a essas situações através dos sintomas e as pessoas estão então buscando tratamento. E falando em sintomas, quais são os principais sintomas da depressão? A depressão é uma doença e normalmente nós costumamos usar o Manual Estatístico de Transtorno Mental, o DSM-5, para nos auxiliar a esse diagnóstico. Então, são 9 itens que o DSM-5 traz dos sintomas de uma depressão. Então, vamos lá. Tristeza profunda ou leve, mas sem motivo aparente. Então, é um dos sintomas. Nem sempre o indivíduo não tem motivo. E aí acaba desenvolvendo uma depressão, mesmo havendo motivo. Mas lá no DSM, realmente o primeiro item, ele traz a informação de que nós devemos observar que o indivíduo apresenta uma tristeza sem um motivo aparente. Segundo item é a apatia, falta de interesse, a perda de interesse pelas situações do cotidiano. Então, é comum também a depressão causar isso no indivíduo. Terceiro item, a pessoa tem dificuldade de concentração, de raciocínio, porque a depressão, ela atinge o lobo frontal, que é a nossa área principal, eu diria, para tomada de decisões, né? O lobo frontal, essa região da fronte que todos nós temos,
é uma região importantíssima porque é a área da razão, é a sede da razão, né? Função executiva, planejamento. Então, nós precisamos estar com essa área preservada. E a depressão é uma doença que atinge a circulação sanguínea lentificada, ela fica quando o indivíduo já está num grau de depressão maior, mais grave. A gente consegue medir isso num exame de ressonância magnética, por exemplo, quando a depressão é grave, porque a depressão tem tipos diferentes, né, em graus, então pode ser também mais leve, aí sim não é, essa informação não dá para a gente pegar no exame de imagem, por exemplo. Mas esse é um dos sintomas também, né? O indivíduo então perde o poder de tomar decisões, de concentração, o poder de raciocínio cai. E isso é perigoso, né? Porque outro sintoma, por exemplo, que já está lá no 8º item, eu vou pular porque eu já emendo, é pensamento suicida e recorrente de morte. Então, a doença também, ela induz o indivíduo a desenvolver esses pensamentos, porque ela enfraquece. Um outro sintoma, a baixa autoestima, que aparece com muito facilmente. Então, o indivíduo, ele começa a pensar que não é útil, que não serve para ninguém, para nenhuma pessoa. Então, a baixa autoestima também se apresenta. Mesmo que a pessoa não tenha vivenciado durante a vida alguma questão relacionada a isso. Porque normalmente quem tem baixa autoestima, se nós formos fazer um processo investigativo, uma avaliação psicológica para poder tratar, nós podemos identificar que o problema foi gerado lá na infância. É quase sempre assim. Então, só que a depressão é uma doença que traz esse comportamento, esse tipo de pensamento, sem que o indivíduo tenha passado necessariamente por alguma situação importante que tenha levado ele a desenvolver uma baixa autoestima. Ele desenvolve como sintoma da doença. Então, esse é um outro sintoma. Então, outro sintoma é a questão com o sono, né? O ciclo circadiano, ele é também atingido, que é ou o indivíduo tem a insônia ou a hipersônia, que é a sonolência. Então, tem alguns indivíduos com depressão que passam a ter insônia e outros com a mesma doença que passam a dormir demais. Um outro fator que também se apresenta, né, como causa, sintomas, né, como um dos sintomas, é relacionado ao apetite. Então, o indivíduo, ele apresenta alguns, desenvolve uma compulsão alimentar, que é um transtorno alimentar, ele torna-se compulsivo, e outros param de comer. Lógico que não param de comer igual o anoréxico, né? Mas ele diminui muito a quantidade e aí passa a perder peso, muito peso. Então, também é um outro sintoma importante. E outro também é a fadiga crônica. Não é um cansaço comum, como trabalhar o dia inteiro e se sentir cansado. Porque isso é comum. A gente trabalha um dia inteiro. No final do dia, você está sentindo um cansaço. Você descansa e aquilo passa. Não, é um cansaço diferente, onde você tem a oportunidade de descanso e não descansa, né? O corpo não reage assim e a gente sente sempre aquele cansaço. Então, é uma fadiga, é algo muito mais que um simples cansaço, porque você desenvolveu alguma atividade, é algo diferente, né? Então, basicamente, são esses os sintomas que se apresentam e é muito comum pessoas que se automutilam. Vocês já ouviram falar? Automutilação? Sim. Eu mencionei como um sintoma de depressão? Ainda não. Não é. Não é. Automutilação não é sintoma de depressão e é comum. Eu estou abrindo esse parênteses para informá-los, porque eu acho que é sempre interessante aprender. Automutilação é sintoma de uma outra patologia, de um outro transtorno e não de depressão. Mas esse transtorno que se os indivíduos que se automutilam têm ou possuem, ele também, a depressão faz parte de um sintoma desse transtorno, que é o transtorno de personalidade borderline. Não é sintoma de depressão, mas a depressão faz parte do transtorno também. Vocês percebem
que dentro da saúde mental, um transtorno engloba o outro e é tudo um pouco misturado. Por que eu falo isso para vocês? Porque a questão da ansiedade, por exemplo, insônia é sintoma de depressão. Insônia também é sintoma de ansiedade. Pensamentos ruins, pensamentos negativos, até mesmo sobre morte, também é sintoma de ansiedade, não só de depressão. O indivíduo também desenvolve, às vezes, compulsão alimentar por conta de uma ansiedade, ou para de comer, não somente da depressão. Percebem como tudo se mistura? São várias áreas sintomas que das se mesmas englobam, né? doenças. Então, é importante sempre um profissional para dar o diagnóstico correto e poder ajudar as pessoas de forma correta. E o que leva a pessoa a se automutilar? Bom, a automutilação é uma pergunta importante, porque hoje muitos estão passando por essa situação, estão escolhendo esse recurso para se aliviar, ou para chamar atenção, ou para fazer parte de um grupo. Isso está comum atualmente. Então, não é sintoma, não é porque um indivíduo se automutila que ele é doente, que ele, por exemplo, tem um transtorno de personalidade borderline. Não é isso. Mas nós temos que dar atenção, sempre. Sempre nós temos que dar atenção, porque hoje a automutilação está sendo muito comum, mas por trás disso tudo pode ser que exista uma pessoa que realmente precisa de ajuda emocional, e mental. Então, é sintoma de um transtorno, mas nem sempre o indivíduo que se automutila tem o transtorno. Quero deixar claro, porque senão todo mundo que se automutilar, vocês vão sair falando. A psicóloga falou que tem transtorno de personalidade borderline e não funciona desse jeito. Então, é sempre adequado dar atenção e olhar para caso a caso. Cada indivíduo é único. Nós somos únicos. Então, nós precisamos sermos vistos assim. Não tratar como protocolo. Tratar com protocolo, todo mundo chega, então qual que é? Os protocolos, eles existem e devem existir para os casos de emergência, né? Para tratarmos as emergências, mas fora isso, nós temos que sermos olhados como únicos, porque é o que somos. Então, não é sintoma de depressão ou automutilação. Entendi. Você citou os adultos, que também é bem comum se automutilarem, tanto quanto jovens. A gente ouve muito hoje em dia que a geração de agora é a geração da frescura, que sempre está atrás de psicólogo. E eu queria te perguntar se você acha que antigamente, porque não era muito procurado como é hoje em dia, a questão do psicólogo. Eu queria te perguntar se você acha que antigamente essas pessoas não procuravam porque elas tinham um certo medo ou porque realmente com o passar do tempo vai aumentando o indício nos jovens. Antigamente a educação era diferente. Então não acredito que seja uma questão de medo. É porque realmente se desconhecia um pouquinho o trabalho profissional da psicologia para as inúmeras patologias. E, por exemplo, antigamente nem era muito comum falar em depressão infantil, hoje já é. Antigamente não se ouvia falar muito em transtorno de personalidade borderline, hoje já é mais comum. Então tem situações que conforme a evolução vai acontecendo, então sim, as pessoas vão aprendendo mais e os fatores que levam ao desenvolvimento do estresse, porque o estresse é gerado pelo corpo, pelo organismo, por conta de estressores, né? Dos estressores que nós lidamos. E o estresse adoece. Então, isso tudo, essa mudança, que a própria evolução, que é muito benéfica, lógico, sem dúvida, o ser humano evoluir é muito bom, mas ela trouxe também um adoecimento, porque o indivíduo, ele tem sempre que estar além, né? E as informações, elas
ocorrem na velocidade da luz. O que ontem se aprendeu, hoje já tem uma nova pesquisa sobre. Então, as pessoas têm que dar conta de tudo isso. E nós não estamos dando muito, sem perceber, né? E isso acaba gerando angústia, ansiedade, medo, incerteza, insegurança, todos os sentimentos que vão aflorando e gerando sintomas de doenças. Então, eu não creio que o jovem de hoje procure mais, porque o jovem de antigamente, de outrora, não tinha medo. Não é exatamente um medo, né? É pela falta de conhecimento e falta de sintomas, né? Os sintomas não estavam tão presentes como atualmente. Por conta dessa evolução, nós temos uma série de patologias surgindo que antigamente não se via, não se ouvia falar. Então, eu acredito que é mais ou menos nesse sentido a procura, né, o aumento dessa demanda, principalmente entre os jovens, porque os jovens hoje eles têm uma liberdade que os jovens de outrora também não tinham. E essa liberdade está trazendo também, junto com a liberdade, muita incerteza na tomada de decisões. Porque eu não sei se vocês sabem, a estrutura do lobo frontal, que é a área da razão, ela termina a sua formação estrutural no final da adolescência, no início da fase adulta. Então, sim, vocês não têm ainda, enquanto adolescentes, uma estrutura da área da razão totalmente formada que ajude vocês na tomada de decisões. Então, existe aí algo estrutural, fora as outras questões que vocês vivem nessa fase com mais intensidade, que são as questões hormonais, por exemplo. Então, tem uma série de fatores que contribuem de forma positiva e negativa para que para que esse aumento das patologias, essa fragilidade emocional esteja acontecendo. Hoje em dia, ainda, infelizmente, é um tabu você chegar para alguém e falar, você precisa de um psicólogo, de uma terapia. Como sugerir para alguém que ela precisa de um psicólogo sem interferir, nem machucar a pessoa? Então, a melhor forma é você tentar fazer com que a pessoa entenda os sintomas, o que ela está sentindo, qual é a situação. Então, é sempre caso a caso. Eu gosto muito de falar isso, porque nós somos mesmo seres humanos únicos, né? Nós somos muito iguais porque nós temos os mesmos órgãos. Lógico que nos diferenciamos por conta do gênero, mas sim, temos todos os aparelhos respiratório, digestório, circulatório, sim? Sim, e temos os mesmos sentidos, os nossos 5 sentidos, visão, audição, né, tato, paladar, enfim. Todos temos, funcionamos do mesmo jeito, mas somos diferentes. Por quê? Porque pensamos diferentes. Fomos criados nascemos em regiões diferentes, fomos criados em famílias diferentes, em contextos diferentes, recebemos influências do meio de forma diferente e por isso, então, raciocinamos de forma diferente, escolhemos de forma diferente. Então, somos diferentes. Então, isso nos torna únicos. Então, eu acho que essa é a melhor sacada do indivíduo. Ter essa liberdade e ser único. E sim, aí, dentro disso tudo, às vezes difícil identificar uma patologia. Então, se você identifica numa colega ou um colega, ou enfim, e quer ajudar, a melhor forma é fazer com que esse indivíduo olhe para ele mesmo, né? E ele se descubra o que eu estou sentindo, quais são os sintomas, por que eu não durmo, né? Mas será que é porque eu estou virando noites, jogando? Porque hoje é comum, né? Game, sim, todos jogarem e tal. Então, então depende do que? Do comportamento. Qual o comportamento que eu tenho? Isso me leva ao adoecimento mental e emocional? Quais são os sintomas que isso gera? Então, na verdade, o jeito melhor é fazer com que a pessoa perceba a fragilidade, né? E quais sintomas ela está tendo que está causando dificuldade no cotidiano. E aí, então, ela vai perceber, eu preciso, então, de ajuda. E acho que
por esse caminho, né? Fazendo a pessoa identificar o que não tá bom. Você, por exemplo, se a pessoa mesmo assim, ela recusar um acompanhamento psicológico, uma terapia, você acredita que tem outros meios para se recorrer antes da pessoa? Tem! Ah, eu amei essa pergunta. Sabe por quê? Sabe o que trata depressão e ansiedade? Eu vou falar para vocês. Ansiedade, vamos só abrindo um outro parênteses para chegar nessa resposta. A ansiedade nem sempre é patológica. Vocês que estão aí no ensino médio, vocês já estiveram no Fundi 1, por exemplo, igual eu também. Então, um dia houve primeiro trabalho em grupo, apresentação na frente da sala. Causou ansiedade, será? Em alguns mais, outros menos. E o que é essa ansiedade? Ela vem através dos sintomas. Taquicardia, sudorese, pupilas dilatam, tremor nas pernas, alguns desarranjo intestinal. Enfim, são vários sintomas, boca seca, vários sintomas. E diferencia de pessoa para pessoa. Como nós somos únicos, alguns desenvolvem uns, outros sintomas. Isso é uma ansiedade que é comum. Todo mundo sente? Sente! Sim ou não? Sim, nós sentimos a ansiedade. Primeira entrevista de emprego. Nossa, gera ansiedade. Vestibular. Gera ansiedade. Gera ou não? Então, isso não é doença. Isso é reação do organismo. E aí, ok. Ai, passei por isso. Ai, que bom, a entrevista já passou. Ok, tá tudo bem, voltou ao normal. O que é ansiedade patológica? Quando o indivíduo sente e esses sintomas começam a tomar uma proporção que fogem do controle e não cessam. Então, aí o indivíduo começa a desenvolver a ansiedade patológica. Por quê? Porque, segundo o Manual Estatístico de Transtorno Mental, existe, sim, já os tipos de ansiedade patológica. Por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno de ansiedade patológica. As fobias, que são inúmeras, tem fobia para tudo. É considerado transtorno de ansiedade patológica, as fobias. Transtorno de ansiedade generalizado, o nome já diz, de ansiedade, né? É um tipo de ansiedade, é um transtorno patológico já. Quando eu falo assim, é porque são tipos de ansiedade que são considerados crônicos pela ciência, que são doenças sem cura. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, é um transtorno de ansiedade que é considerado pela medicina sem cura. Mas o que é a cura? Se a pessoa aprender, ter o controle sobre isso, ela identificar, se ela passar por um tratamento, aprender a controlar e melhorar e viver bem em sociedade, não tá tudo bem? Então, gente, eu gosto de levantar essas polêmicas, por quê? Porque o que é a cura dentro da saúde mental? A cura é quando o indivíduo tem um equilíbrio. E, na verdade, quem tem total equilíbrio das coisas, né? Então sim, a gente, tudo nós podemos tratar. Tudo. Então, a ansiedade em si, ela pode ser patológica ou não. Depressão é sempre doença. Sempre doença. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. E, quando o indivíduo não quer tratar com um profissional de psicologia ou um médico psiquiatra, qual é o tratamento? Essas situações, elas podem ser tratadas sem medicamento e sem terapia, muitas vezes, nem sempre. Mas exercício físico é o principal dos medicamentos. Por quê? Exercício físico, quando nós exercitamos o nosso corpo, nós produzimos serotonina, dopamina, endorfina, colesterol bom, lubrificamos as nossas articulações, produzimos irisina. Vamos lá. A irisina é produzida quando nós fazemos musculação. Só o exercício de musculação produz irisina. O que é a irisina? É um hormônio que foi feito estudos com doentes de Alzheimer. O Alzheimer é uma doença degenerativa. Vocês sabem, todo mundo conhece, né? Então, fizeram uma pesquisa com doentes de Alzheimer e verificaram, através de exames clínicos, baixa irisina no organismo. Depois de colocar esses idosos para fazer exercício de musculação, depois de um período, refizeram os exames e identificaram o acréscimo da irisina.
Qual foi o resultado? A melhora da função cognitiva principal que nós temos para a aprendizagem, que é a memória. Houve a melhora em todos os pacientes da memória. Nós precisamos da memória para o processo de aprendizagem. A nossa memória ela é atingida quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos deprimidos. Nós precisamos ter, né, a capacidade de memorizar para poder sermos seres com habilidades em várias situações. Um indivíduo que não tem memória. Então, por exemplo, como exemplo, a memória ela recebe esse benefício do exercício físico. Então, o exercício físico é um exemplo. Outro, serotonina e dopamina são neurotransmissores. Normalmente são neurotransmissores bem atingidos com a doença da depressão. A dopamina é um neurotransmissor conhecido como um neurotransmissor do prazer, porque é sistema dopaminérgico, sistema de recompensa. Tudo que nós fazemos que nos dá prazer, a dopamina se eleva. E quando nós estamos acometidos pela depressão, nós perdemos essa capacidade de produção, que interfere nesse neurotransmissor. E também na serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar, que atua no sistema endócrino, no ciclo circadiano e principalmente no humor. Quando nós exercitamos o organismo, o nosso organismo produz, é um precursor o exercício da produção da serotonina, da dopamina. Então, contribui no processo de cura. Não é que, eu estou deprimido, eu estou ansioso, eu faço exercício, eu vou curar. Não é isso, mas faz parte do processo de cura. E é muito importante, muito. Então, se o indivíduo passa a se exercitar frequentemente, ele vai pôr o organismo dele para reagir de forma que vai sustentar, que vai trabalhar, dizendo assim melhor, para a contribuição da queda dos sintomas de depressão e de ansiedade. Então, é um fator contribuinte. Alimentação. A alimentação também entra nessa jogada. Por quê? Porque existem alimentos que são considerados pré-bióticos. Vocês sabem o que é? Alimentos pré-bióticos são alimentos que alimentam as nossas boas bactérias do intestino. Vocês sabem que nós temos bactérias no intestino? Sim. Sim, se chama microbiota. Antiga flora intestinal. Agora é microbiota. Então, a alteração da microbiota das nossas bactérias tem relação com sintomas de depressão e ansiedade. Através de pesquisas, nós sabemos disso. As pesquisas foram feitas nos roedores e em humanos também. Em roedores, as pesquisas foram realizadas com transplante fecal e nos humanos com probióticos, que são cápsulas que nós tomamos com as próprias bactérias. Então, nós podemos usar, ao invés de usar o probiótico, alimentos pré-bióticos. São alimentos que alimentam as boas bactérias. Muitos alimentos são pré-bióticos. Alimentos com fibras, por exemplo, são todos pré-bióticos. Então, contribui no processo de cura. É o que vai curar? Não, porque isoladamente não cura. Mas isoladamente, nem a psicoterapia cura. Isoladamente, nem o antidepressivo cura. Antidepressivo cura a depressão? Pergunta. Tá vendo? Eu que estou perguntando para vocês agora. Vocês não contavam? Cura? Eu acho que sozinho não. Que bom, né? Não cura. Por quê? Porque o antidepressivo, ele não atua na causa, e sim no sintoma. E não vai curar. Sério isso? É verdade isso? Então, por que eu tomo? Às vezes, necessário. Caso a caso, depende do caso. O indivíduo está tão prostrado que não tem energia para poder enfrentar, para poder realmente fazer o que é preciso para ir para a cura. Então, a gente precisa encaminhar para o médico medicar. Aí sim, porque química, ele vai receber uma química que vai atuar, vai dar um up, e às vezes dá tanto up que o médico precisa receitar um calmante para ele dormir. É assim que funciona. Não, mas eu não sou contra remédio, também não sou a favor de remédio. Nós temos que sempre observar caso a caso. Remédio é droga e nunca é bom. Só que em alguns casos são necessários o uso.
Certo? Sempre caso a caso. Gente, tem muito assunto. Se eu ficar falando aqui, porque o processo de cura é alimentação saudável, que atua na microbiota, produzindo serotonina e dopamina, porque existe a interferência. Vocês sabem que a maior produção da serotonina acontece no intestino? Já ouviram falar? Não. Yes, vocês vão pesquisar então. Eu gosto que vocês pesquisem. Não precisam acreditar em mim. Vocês podem pesquisar. 98% da produção da serotonina acontece no nosso intestino. E o intestino, ele é hoje chamado por muitos cientistas já pesquisaram, então nós temos comprovação científica disso tudo. É chamado de segundo cérebro, porque nós temos neurônios, neurotransmissores e uma vasta microbiota que sofre alteração, e essa alteração da microbiota desencadeia em sintomas de depressão, ansiedade e outras tantas situações. Eu vou te dizer quais, são 5 na verdade. Obesidade, doença do Parkinson, autismo, ansiedade e depressão. Essas situações eu só posso falar porque tem comprovação científica de tudo isso. Então, vocês percebem como o nosso organismo é único e nós temos que ter um olhar sistêmico até para curar situações mentais, transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Então, a cura não vem através só da psicoterapia. Inclusive, eu detesto psicoterapia vitalícia. Psicoterapia é tratamento, tem que ter início, meio e fim. Sim, tem que ter. Por quê? Porque ela contribui somente quando ela vem junto com o tratamento do corpo, do organismo. Não dá para separar. Então, dá para tratar, olha, tudo isso para responder a sua pergunta, hein? Dá para tratar o indivíduo que não quer, que não reconhece, ele pode ir para academia, ele pode se alimentar melhor, ele pode tentar regular o ciclo circadiano, horário de acordar e de dormir, ele pode tomar água, tomar sol e cuidar da saúde de forma que o organismo dele responda a isso e ele comece a melhorar dos sintomas de depressão e de ansiedade. Viu? Que coisa interessante. Que incrível. Eu amo a minha área. Você acredita que o isolamento social aumentou as doenças mentais durante a quarentena? Eu acredito muito e as pesquisas já comprovam. E assim, nem precisamos de pesquisa. As pessoas realmente adoeceram muito. O isolamento social, ele gera vários transtornos e aumentou. Quem já tinha uma predisposição a desenvolver algum tipo de transtorno, esse transtorno nesse momento aconteceu. Quem já estava adoecido teve uma piora do quadro clínico. Isso aconteceu para a grande maioria das pessoas. Pessoas que inclusive nunca tiveram sintomas de depressão na vida começaram a apresentar. Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, o isolamento social, ele piora o quadro mental de qualquer ser humano. O ser humano não foi criado para isolamento, nós somos seres sociáveis. Agora não para um lado mais profissional, um lado mais pessoal. A gente sabe que você é adventista e que você também trabalha numa escola, digamos assim, com psicologia ligada a uma escola. É isso mesmo? Atualmente não mais. Quando eu entrei, trabalhei sim no colégio adventista de São Roque como psicóloga e atualmente eu atuo na clínica Spa Vida Natural. Eu atuo somente com a psicologia clínica e não mais a escolar. Mas eu atendo jovens e adolescentes. Você acha que teria alguma diferença na sua área profissional se você envolvesse ou não envolvesse, caso você envolva a religião, a sua religião? Olha, gostei muito também da pergunta. Por quê? Porque dentro do Conselho Federal de Psicologia, nós somos chamados à observância de não entrarmos em questões espirituais. Nós temos que ser totalmente imparciais. Então, de acordo com o Conselho, eu não devo ter esse olhar. Mas hoje eu trabalho na clínica Spa Vida Natural, como eu disse para vocês. E nós trabalhamos com 8 remédios naturais. Nós orientamos, nós ensinamos e comprovamos estudos. E existem também estudos que nos falam das questões espirituais e a saúde mental. E lá eu tenho a liberdade
de realmente falar um pouco da questão das crenças, da importância da crença para uma melhora de um quadro clínico. Então, hoje eu consigo, né, um pouquinho essa liberdade por estar dentro de uma instituição que me permite, porque um dos remédios naturais é a confiança em Deus. Então, eu louvo por isso, por ter esta oportunidade. E creio também, sim, que nós devemos buscar a cura também das nossas questões fisiológicas ou mentais, nos preocupando com questões espirituais e nos preocupando de acordo cada um com a sua crença, mas buscando, né, o Deus que cada um acredita. E sim, a cura, o milagre que é eterno, o milagre que é verdadeiro, vem de Deus. Voltando para o assunto de ansiedade e depressão, você acha que uma boa estrutura familiar pode evitar depressão e ansiedade? Contribui com a prevenção. Evitar não. Pode contribuir para que esse indivíduo tenha um fortalecimento, tomada de decisões diferentes, e isso sim pode permitir que ele enfrente com mais facilidade e então se previna de algumas situações. Mas evitar porque as causas são inúmeras. Eu citei muito o estresse, mas eu vou agora só abrir outro parênteses. O que causa depressão? Nós às vezes pensamos muito em questões emocionais. Só tem um problema, e todo mundo tem problema, então pronto, é fácil. Não, mas olha, vamos lá. É confirmado isso também por estudos. Deficiência de vitamina B12 desencadeia depressão. O hipotiroidismo desencadeia depressão. O diabetes descompensado desencadeia depressão. Alguns tipos de medicamento desencadeiam depressão. Vou dar 3 exemplos. Os jovens costumam usar bastante um medicamento chamado Roacutan. Vocês já ouviram falar? É um medicamento, meu filho também já usou. É um medicamento forte para acne e tem que ser feito com tratamento com receita presa, bem acompanhado. Então, é um medicamento que desencadeia a depressão. Então não devo tomar? Não, você tem que tomar com acompanhamento. Outro medicamento que é comum, de uso comum, acredito que, eu não sei se todos vocês já usaram, omeprazol, pantoprazol, ele é para quê? Para o estômago? Muito bem, é isso mesmo. Se a gente for ler a bula, a gente vai cair em um momento que diz lá que a substância, ela atua na recaptação ou captação da B12. E essa informação não me diz nada se eu não entendo que a B12 deficiente desencadeia a depressão. Por isso que o medicamento pode desencadear. Não é que eu tomo o omeprazol e vou ter depressão. Não é assim que funciona. Nós somos diferentes, nosso organismo funciona de forma diferente, depende da forma que se usa o remédio, quantidade, tempo e muitos outros fatores. Mas eu estou dizendo que existem medicamentos que desencadeiam depressão. Simvastatina é um outro que é usado para baixar colesterol alto e normalmente é usado de uso contínuo. Então, não vai tomar? Depende da situação, é melhor não tomar. Mas se precisa tomar, com orientação. Então, vocês percebem quanta coisa, algumas drogas ilícitas, sem dúvida. O álcool é uma bebida depressora, é uma droga depressora. A maconha é uma droga depressora. Eu vou usar maconha, eu vou ter depressão? Depende muito do tempo de uso, da quantidade de uso. Você pode desencadear, sim, e até outra patologia que é a esquizofrenia. Então, para vocês terem uma ideia. Entendi. Eu falo, né? É porque tem muita informação. Não, sim. Vocês não viram a minha palestra. Você pode ficar à vontade. Tranquilo. Eu dou quase 2 horas de palestra. Quanto mais, melhor. Você falou mais cedo sobre os tipos de ansiedade. Que existem tipos. Isso. Você poderia falar mais um pouco sobre quais tipos, o que diferencia cada tipo? Vamos lá. Então, transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno de ansiedade patológico, porque nós já entendemos que a ansiedade nem sempre é patológica. Sim? Sim. Muito bem. Então, o transtorno obsessivo compulsivo é considerado um transtorno de ansiedade.
E aí, vocês sabem que uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo desenvolve, então, o nome já diz, né? Obsessivo compulsivo. Então, a pessoa normalmente tem um pensamento obsessivo que acontece na mente e ela acaba desenvolvendo um comportamento para aliviar. E aí tem várias formas, aquele indivíduo que vai abrir a janela, fechar a janela várias vezes antes de sair de casa, volta e vai e volta, ou desliga o gás e volta e vai, ou lava a mão inúmeras vezes porque tem medo de adquirir uma bactéria. Então tem muitas situações, né, de viver esse transtorno. E depende do grau de intensidade, aí sim deve ser medicado e tratado com terapia. Tudo junto, né? As coisas têm que ser assim para que dê certo, para que o indivíduo consiga realmente tratar de forma adequada, aprender a lidar com a situação e realmente conviver num ambiente, produzir como qualquer outro. Isso tudo é possível, sempre. Então esse é um transtorno. Tem uma diferença do transtorno obsessivo compulsivo para o transtorno de personalidade obsessiva, que é um outro tipo de transtorno, que são bem parecidos e tem profissionais que ainda confundem. Mas o de personalidade é o modo da pessoa funcionar. Então, aquela pessoa que não entra de sapato dentro de casa. Bom, agora com Covid, eu não sei quem já está entrando, mas por muito tempo ninguém entrava. Mas esqueçam o Covid. Então, uma pessoa que nunca entrou de sapato em casa. É o funcionamento daquela pessoa. A pessoa que você vai na cozinha dela e todos os potes estão com as tampas amarelas viradas para lá. Ou você abre o guarda-roupa da pessoa e assim, camisas pretas, camisas vermelhas, tudo separado por cor, muito organizado, né? Ah, isso é transtorno? Transtorno de personalidade. Ah, mas e agora? Eu sou assim, então não se preocupe. Se você é assim, mas você não tem angústia por causa disso, você se dá bem assim, você é organizado sua mente, mas você também não impõe isso pra ninguém, tá tudo bem. É a forma de você viver. É um transtorno de personalidade diferente do transtorno obsessivo-compulsivo, que realmente causa uma angústia, causa uma agonia, um desespero e tem que ser tratado. Fobias. Aí tem o que são fobias? Um medo exagerado. Então tem fobia de andar de avião, fobia de aranha, de cobra, tem fobias para tudo. E aí as fobias também devem ser tratadas conforme a necessidade. Tem pessoas que nunca vão entrar num avião e tá tudo bem, então não precisa tratar. Para que vai se preocupar com isso? Sim. Compreendem? Sim. Então, assim, esses são alguns tipos de ansiedade, por exemplo, que são considerados crônicos. Mas tudo tem tratamento. Tudo tem tratamento. Pensem sempre assim. Porque tem. Então, a gente vai finalizar, né? E tem uma última pergunta. Como cuidar de uma crise de ansiedade em casa? Crise de ansiedade. Se a pessoa começou a entrar em crise, falta de ar, acha que, assim, normalmente ela acha que está infartando, normalmente, né? O que mais vem é a taquicardia, a falta de ar. Então, assim, primeiro é acalmar, calma, né? Vamos respirar. A respiração, nós falamos muito em respiração diafragmática. A pessoa vai respirar fundo, né? Respirar bem o ar e depois soltar. Respira pelas narinas e solta pela boca. Aí tem livros, tem pessoas, até profissionais que falam, respira 5 vezes, e aí solta não sei mais quanto. E aí, gente, não contra ninguém, que cada um tem a sua... Mas as pessoas gostam de pôr regras até para respirar. Imagina, pra quê? Pra quê? Tirei a risada de vocês. Pra quê? Não precisa. É só orientar. Respira, toma uma água. Dependendo da situação, tem pessoas que têm queda de pressão. Pode fazer um escalda-pés, ir para um banho, de morninho para gelar. Então, tem algumas situações que nós podemos lidar em casa mesmo e conversando com a pessoa, né? O que você está pensando? Para tentar acalmar. E tem situações que não é possível porque a pessoa entra em desespero e vai para o hospital achando que está infartada. Aí o hospital vai dar conta de fazer o protocolo, faz os exames e aí identifica, não tem nada com o seu coração, você está com uma crise de ansiedade, eles dão um sossega-leão e depois encaminham para um psicólogo ou para um psiquiatra. É mais ou menos assim. Mas para lidar no dia a dia, respiração, água, conversar com calma para tentar acalmar a pessoa, entender, né, o que ela está pensando naquele momento. Porque a ansiedade ela foi gerada, os sintomas acontecem por conta de
pensamento intrusivo ou uma situação repentina que causou uma emoção forte. Que incrível. A gente queria agradecer você por estar aqui Trouxe hoje. muita informação necessária. Eu sei que eu falo muito, mas é porque realmente tem informação para dar. Com certeza. E aí, que graça tem se não passar a informação? Sim. A gente pode até combinar uma parte 2, porque tem muita coisa para ser falada Sim, ainda. tem muita pergunta ainda. Mas é isso. A gente queria agradecer você. A gente também queria agradecer você que assistiu até aqui. E é isso. Obrigada.